cuidado e por muitas obras que o Senhor fez. Vou dar uma pinceladinha rapidinho também como o Senhor me chamou, porque quando vi as mãozinhas levantadas aqui, eu lembrei que também na minha infância tinha um desejo de obedecer a Deus em prol da salvação da minha alma. Mas como eu falei, passei por todas as fases, e chega a fase também que nos dá um pouco de rebeldia, de tristeza, envolvimento com algumas coisas que entristecem a Deus. Como falei ontem, quem não estava aqui, Deus chamou minha mãe em 95, eu tinha 7 anos de idade, e sempre fui companheirinho da minha mãe. Nós íamos a pé para a igreja. Eu lembro que quando era período de chuva, mesmo assim, nós não deixávamos de ir. Quando passava nas avenidas, os carros jogavam lama em nós, mas nunca deixamos de ir à casa de Deus. E eu fui crescendo ali no meio. O Reuel também é da minha idade, o pai dele, ancião, de vez em quando ia congregar conosco. Nós ficávamos brincando junto ali. Mas foi chegando a mocidade, comecei a estudar a música. E ali eu era uma criança que dava um pouquinho de trabalho, era daqueles que aprontava muito, mas agradeço a Deus que o Senhor foi tendo misericórdia até o dia em que eu aprontava tanto, que um irmão chegou, né, os porteiros chegavam para minha mãe e diziam: irmã, não traz esse menino mais não, que ele é terrível demais. E minha mãe tentou no seu coração de não me levar mais, mas querida Irmandade tem conselhos que não são de Deus, mas também tem conselhos que são de Deus. Ali, passado uns dias, um outro rapaz, um outro irmão foi na minha casa, ainda era moço também, e ali ele era bem mais velho que eu. E aí a minha mãe falando, né, eles conversando sobre mim, e aí minha mãe falou: você é o chão da ponta muito, a Irmandade ter noção, eu brigava com os outros, eu cortava, era época de construção na nossa comum, pegava os litros d'água dos irmãos beber, secava tudo, deixava o litro seco, aprontava demais. Mas o Senhor transforma, viu? E aí agradeço a Deus que quando minha mãe falou para aquele irmão que não ia mais me levar, ele virou para ela, tomado pelo Espírito Santo de Deus, e disse assim: não, minha irmã, não faça isso. É melhor você levar ele para a casa de Deus, mesmo ele aprontando, mesmo ele fazendo arte, mas é melhor ele estar dentro da casa de Deus, porque uma hora o Espírito Santo passa, encontra ele dentro da casa de Deus, transforma, faz uma obra e o nome de Deus é glorificado. Ali minha mãe guardou aquilo no coração, nunca deixou de me levar. E ali eu fui crescendo, estudando a música, e jogava bola, e usava bermuda, mas não era batizado ainda, né? E aí foi passados os dias, e aí o nosso encarregado, naquele tempo, como Deus deu para o irmão Reuel falar, é verdade mesmo, quem jogava bola, quem usava bermuda, não podia tocar não. E aí aquilo eu foi revoltado e disse: não, pois também não vou mais para a aula de música. E ali parei de estudar. Quer ver, Irmandade? Cada um, na vida de cada um, Deus faz de uma maneira. Foi dessa maneira que o Senhor fez na minha vida, é o que o Senhor pediu para contar. E ali eu revoltei, disse que não ia mais, e parei de estudar música, e parei de congregar, e fiquei ali naquela fraqueza. E o irmão, nosso encarregado na época, dizia: não, enquanto você não mudar, não ingressa na orquestra. Mas Irmandade, passou tanto tempo eu sem ir, que Deus amoleceu o coração dele. Ele disse assim: não, pois nós vamos te liberar pelo menos para tu tocar nos ensaios. Aí eu doido para tocar na reunião de jovem, e ainda revoltado, eu disse: não, no ensaio eu não quero não, só quero se for na reunião de jovem. E passei um tempo sem ir mesmo, até que Deus tirou aquele irmão de encarregado para cooperador de jovem noutra igreja. E aí Deus preparou um irmão que veio de fora, e aí aquele irmão, Deus preparou, hoje ele é nosso ancião ali em Terezinha, na minha comum. E quando Deus preparou, ele foi levantado para encarregar no lugar daquele irmão. E com muito amor e carinho, por isso que é importante os irmãos que estão à frente ter sempre amor e carinho, paciência com a mocidade, as crianças. Ele um dia ali tentando arrebanhar aquelas crianças que estavam sem estudar, ou que estavam paradas, ele chegou perto de mim e falou assim, e conversou comigo: você estuda música, né? Aí eu falei: estudo, né? Mas nem estava indo mais. Ele disse assim: olha, pois tal dia é o dia da nossa aulinha de música, você vem? E ali ele me constrangeu, eu falei que não iria.
Aí ali ele começou a falar comigo palavras de amor. A palavra de Deus diz que a palavra dura suscita a ira, mas a branda aplaca o furor. E ele foi com todo amor me conduzindo. Eu sei que ele me convenceu a prometer para ele que se eu tivesse vivo no dia da aulinha, eu iria naquela aulinha. Eu agradeço a Deus que quando foi no dia, eu estava vivo, fui bater na aulinha de música. Cheguei lá de bermuda. E aí ele me viu de bermuda e disse: não, meu filho, vai em casa trocar, tem que vir de calça. Eu voltei em casa, botei a calça, voltei para a aulinha de música. E a partir daquilo que o Senhor permitiu, através da música, o Senhor foi transformando o meu coração. Eu fui voltando a estudar a música, até o dia que o Senhor preparou. Fiz o teste para a reunião de jovens e ainda não era batizado. E comecei a tocar naquele dia até o dia de hoje. Isso foi em 2005. A maior apresentação que teve ali na minha comum foi a nossa. Foram 7 músicos para a reunião de jovens. E naquele dia Deus fez uma festa muito grande entre nós. E quando nós estávamos 7 aqui na frente, o Senhor usou um dos servos de Deus que estava ali e disse: Irmandade, olha bem para esses 7 meninos. Daqui o Senhor vai tirar cooperador, vai tirar ancião, vai tirar diácono, vai tirar da administração. Daqui está o futuro da obra de Deus. E eu guardei aquilo na minha meninice, no meu coração. E foi passado os dias, e eu ainda um pouco naquela maneira de jovem, de viver. Eu agradeço a Deus que um dia fui congregar, era uma reunião de mocidade ali na central de Teresina, e quando eu cheguei ali com aquela turminha de moços, de mocinhos, ali na central tinha uma outra turma de mocinhas também, que a gente ia para lá, para estar junto. E eu agradeço a Deus que quando foi entrando toda aquela mocidade ali para dentro da igreja, eu vinha o último na fila, e quando eu passei o porteiro que tem ali naquela casa de oração, os irmãos conhecem o irmão Cândido, quando eu passei por último, ele é um homem baixinho, usa óculos. Quando eu passei, ele me catou pelo braço, me levou ali na frente da igreja, entre a igreja e a grade, me levou sozinho para lá. E ele, com a autoridade de Deus, ele é baixinho, ele olhou para mim assim por cima do óculos, segurou na minha mão e disse assim: meu filho, quando você vinha ali caminhando, o Senhor mandou eu te chamar e dar um recado para ti. Quando ele falou, eu digo: meu irmão, com todo amor, eu ouvi. Ele disse assim: meu filho, quando você estava vindo, o Senhor falou para mim que sobre a tua cabeça tem uma escolha, sobre a tua cabeça tem uma estrela, e o Senhor mandou dizer para você que não é mais para você se acompanhar com essas amizades, não é mais para você andar com esse grupo, porque o Senhor tem uma grande obra a fazer na tua vida, e se você continuar se acompanhando com esses moços, o Senhor não te garante guardar a tua alma. Ali eu guardei as palavras no meu coração, como vinda de Deus, e comecei a observar ali aquelas condutas. Só por permissão de Deus, muitos daqueles moços hoje não estão mais no nosso meio, mas para a honra e glória de Deus, eu ouvi a voz de Deus naquela manhã, guardei o conselho do Senhor, e o Senhor por misericórdia guardou a nossa alma, mas ainda não era batizado. E um dia minha família aqui de Picos, e eu vim com meu avô para visitar a família aqui em Picos, e ali junto com os primos, os tios, nos convidaram para ir até uma localidade que tinha uma barragem ali para tomar banho, ali naquela barragem, e eu fui com eles. Mas naquele dia o Senhor cercou os meus caminhos, e naquele dia eles disseram: vamos atravessar essa barragem. Era uma barragem muito grande, e eu sei nadar, e ali nós entramos tudo na água e fomos atravessar aquela barragem. Mas como era uma distância muito grande, quando foi perto de eu chegar do outro lado, quando o servo de Deus contou do afogamento, confirmou para mim essa obra por contar, e ali as minhas forças faltaram, já faltando poucos metros para chegar do outro lado. E eu agradeço a Deus que ali, quando as minhas forças faltaram, eu comecei a me afogar.
E ali naquela situação que eu comecei a me afogar, eu perdi as forças, parecia que meus braços estavam nessa largura, as pernas também, não tinha mais força de puxar os braços, nem de bater nas pernas. E ali eu comecei a afundar, e naquilo que eu afundava, eu tentava voltar e batia as mãos, mas não tinha mais força, e aí já batia com as mãos fechadas. E aí eu pensei, eu digo, eu vou tentar afundar um pouco, ver se eu toco no chão e dou um impulso. Mas quando eu afundei, eu não conseguia achar pé. Por certo era muito fundo, depois me falaram que era muitos metros de fundura, eu não conseguiria abaixar para dar o impulso. E ali naquilo que eu comecei a me afogar, que eu vi que não ia ter jeito, eu ia morrer afogado. Aquele desespero que bate, querido, irmandade, é horrível, é muito forte. E aí no meio daquele desespero, sem ser batizado, eu me preocupei com a minha alma. Mas para a honra e glória de Deus, o Senhor enviou ali um primo meu, pulou ali do lado, nos tirou, e o Senhor nos deu vida novamente. Ali, quando saí, vomitei toda aquela água, depois desfaleci, isso era meio-dia, vim acordar no outro dia de manhã. Mas quando voltei para Teresina, fui no culto de jovens, e o Senhor falou assim pela palavra: tem um moço aqui que o Senhor manda te dizer, até hoje tu brincou, mas de hoje em diante tu vai me servir. Ali eu agradeço a Deus que, passado o primeiro batismo que teve na central, o Senhor chamou a minha alma nas águas do santo batismo. Já vai completando aí 21 anos que batizei, e até hoje o Senhor tem guardado a nossa alma. E eu agradeço a Deus que tudo que o Senhor prometeu na minha vida, Ele cumpriu. Me deu alguns companheiros, como falei, eu me acompanhava com alguns moços que não faziam a vontade de Deus, mas aí o Senhor começou a preparar moços, companheiros. Eu vi o servo de Deus falando do companheiro da moto que sobraram na curva, e eu lembrei que o Senhor me deu um companheiro ali na minha comuna. Aquele moço, quando Deus chamou ele, só o irmão dele servia a Deus, o irmão Maia. E eu agradeço a Deus que aquele moço, eram dois moços bem pobres mesmo, uma situação bem difícil. E ali ele era recém-batizado, ainda não tinha conseguido fazer amizade com ninguém. E ele vinha congregar, eu via quando ele vinha, saía, eu só saudava ele ali, ele ia embora, mas não tinha amizade com ninguém. E um dia ele ali na reunião de jovens, o Senhor preparou, e veio um servo de Deus do Marabá atender o culto ali para nós. E no meio da palavra o Senhor começou a falar, porque ele tinha entrado naquele dia com uma tristeza muito grande no seu coração. E pela palavra o Senhor falou assim: entrou um moço aqui hoje, que você disse que é o último dia que você vai entrar aqui na reunião de jovens, porque você não tem nenhum amigo, não conseguiu fazer nenhuma amizade, que esse povo não te ama, que esse povo te rejeita, porque você é pobre, porque você é simples, porque você não tem dom, porque você não tem nada. Mas o Senhor hoje fala com a tua alma e diz: vou te dar um dom na terra, que você vai ser muito usado por Deus. Todo esse povo que está aqui vai te amar. E começou a falar com a alma daquele moço, falou muito grandemente. E por um sinal de Deus ali naquela hora, eu estava sentado atrás dele numa reunião de jovens. E quando ele estava ali sentado, eu atrás dele, eu vi ele de vez em quando virava os pezinhos para trás na oração, dobrava, e eu vi que o sapato dele estava furado. E aí quando eu vi aquela situação e o servo de Deus pregando, eu não sabia com quem era, mas num determinado momento da palavra, Deus usou aquele homem de Deus e apontou para ele. Nós estávamos sentados atrás da orquestra. Quando ele apontou para ele, ele disse assim: moço, você aí, descreveu as características dele, da roupa dele, disse assim: é com você essa palavra, levanta, fica de pé. Quando ele levantou, o Senhor exortou novamente aquela promessa na vida dele e disse assim: para sinal de Deus na tua vida e dessa pregação, o teu sapato está furado. E eu estava atrás dele, fui testemunha daquela obra, que eu tinha visto o sapato dele furado. Quando ele falou assim: vê toda essa mocidade, olha para ele agora, todos vão amar esse moço. Encherei ele do meu espírito. E quando eu estava atrás dele, olhando aquele servo de Deus, nasceu um amor no meu coração por aquele irmão. E eu comecei a amar aquele meu amigo naquele momento.
E eu agradeço a Deus que ali naquele dia o Senhor falou com muitas almas, pregou no dedo para um, para outro, e eu comecei a desejar no meu coração que o Senhor falasse comigo também. E a palavra foi passando, e eu digo: Senhor, fala comigo. O Senhor falou com tantas almas, fala comigo também. E aí a palavra foi se encerrando, foi se encaminhando para terminar. E eu disse: Senhor, fala pelo menos uma palavra, fala pelo menos que me ama. E ali a palavra foi encerrando, e eu digo: Senhor, uma palavra, diz que me ama. Mas encerrou a palavra e o Senhor não falou nada. Entrou uma guerra no meu coração. Aquele espírito que estava atormentando aquele moço começou a soprar no meu ouvido: você não é amado por Deus, Deus não ama a tua alma. Falou com toda a igreja, apontou no dedo para todo mundo, até com o irmão que estava na tua frente, mas não falou com a tua alma. Ali, quando terminou aquela reunião de jovens, meu pai tinha um fusquinha, eu ia nele para a reunião de jovens, eu saí sem saudar ninguém, entrei naquele fusquinha e fui embora. E quando cheguei na minha casa, ali com aquela tristeza, guardei meu instrumento, troquei de roupa, mas eu percebi que de repente parou um carro na porta da minha casa. E como eu vinha conversando com o moço, eu sempre gostei de carro. Então, quando o carro parou na porta da minha casa, só pela calota do carro do irmão que eu vi, pela brecha do portão, eu sabia que eram aqueles irmãos de fora. Eles estavam ali, o irmão era de Marabá, e estava ali na casa de umas irmãs, da irmã Eva, da Patrícia e do Adilson, né, porque eles moravam ali pela região do Areias. E eu agradeço a Deus que quando eles bateram no portão da minha casa, eu avisei minha mãe, eu digo: mãe, tem uns irmãos aí na porta. E eu corri para abrir o portão. Quando eu abri o portão, aqueles homens de Deus e aquelas mulheres de Deus já estavam tomados pelo Espírito Santo. Quando eles abriram o portão, o irmão já entrou tomado pela autoridade de Deus e falou assim: moço, nós viemos aqui na tua casa fazer só uma coisa, porque quando nós estávamos no culto que eu te vi, o Senhor me deu uma parte para passar para ti, mas eu aguardei terminar o culto para quando eu te saudasse, eu passar o que Deus mandou. Mas quando terminou o culto, eu não te vi mais. Quando eu te vi, você já estava saindo. Eu perguntei para os irmãos que estavam comigo: quem é aquele moço que está indo embora? Eles falaram: irmão Sheldon, ele mora aqui pertinho, me leva na casa dele que eu tenho que fazer uma parte. Quando eles entraram dentro da minha casa, que entraram para o terraço, ele veio e disse assim: irmão, nós viemos aqui na tua casa cantar só um hino para a tua alma. Quando eles abriram o hino, ele começou a cantar: sou amado por Jesus, pois a Bíblia assim me diz. Ele é a minha luz e me leva ao seu país. Cristo me ama, Cristo me ama, muito me ama. Em Cristo sou feliz. Ali naquela hora ele virou para mim e disse: moço, o Senhor mandou vir aqui na tua casa dizer para ti que Ele ama a tua alma e está na tua vida. Eu agradeço a Deus que aquele espírito foi embora. O Senhor nos alegrou, nós estamos aqui hoje agradecendo a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ali aquele moço Maia que não tinha amigos, o Senhor começou a colocar uma amizade entre nós. Eu era menor de idade, mas tinha aquele fusquinha e não tinha carteira. E aí aquele moço que não tinha transporte, não tinha nada, não tinha amigos, onde eu ia congregar, eu passava na casa do Maia e pegava ele para nós ir congregar. O Senhor foi enchendo ele de um dom maravilhoso da revelação. E aí eu não tinha carteira quando nós ia congregar lá no Areias, lá no Renascença, no Disseu, nas localidades mais longe da minha casa. Eu virava para ele e dizia: Maia, vai ter blitz em algum lugar? Ele fechava os olhos e ficava na comunhão e dizia: não vai ter blitz. E nós íamos, o Senhor nos guardava na ida e na volta. Quando era outro dia que nós íamos congregar, eu dizia: Maia, vai ter blitz hoje? Ele dizia: vai ter na avenida tal. E nós pegava a outra avenida, ia congregar e voltava.
Depois nós ficávamos sabendo que lá na avenida tal tinha tido blitz. O Senhor levava, nós trazia, encheu nós, abençoou nossas vidas. Nós estamos aqui glorificando a Deus, dizendo para essa mocidade aqui em Acopiara, vale a pena cada lágrima, cada reunião de mocidade, cada culto para jovem, cada aulinha de música que você vai, porque o Senhor abençoa a nossa vida, enriquece a nossa alma, e nós no final ainda veremos a face de Deus como ela é. Eu agradeço a Deus, que aí, como eu falei, a situaçãozinha simples que nós tínhamos, o Senhor foi abençoando, e quando chegou a época de fazer faculdade, eu não passei em nenhuma faculdade pública. Meu pai caminhoneiro, não tinha condição de fazer uma faculdade, e ali passei 2 anos depois que encerrei o ensino médio, sem estudar, ajudando meu pai ali no trabalho, no caminhão, em algumas coisas. Ele tinha um pequeno pré-moldadozinho, fazia manilhas, e eu fui para lá tentar ajudar ele, mas não deu certo, o Senhor não abençoou. E eu agradeço a Deus que, em determinada época, Deus tomou meu pai e falou assim: meu filho, escolhe uma faculdade para fazer, que Deus vai preparar a condição de você fazer essa faculdade. Ali orei a Deus, Deus preparou, escolhi um curso, busquei a palavra, e um dia congregado da cidade de Bacabal, depois de um evento assim como esse, de reunião de mocidade, numa oração, Deus usou um servo de Deus e ele pregou para mim assim: eu vejo você com um anel da pedra vermelha na tua mão, e ali é a cor da pedra do curso de Direito. O Senhor confirmou, eu entrei, fiz a faculdade, e o Senhor nos abençoou também nessa parte, abençoou a nossa vida. E eu agradeço a Deus que ali no meio da faculdade, entrei, eu ia nesse fusquinha para a faculdade, os outros moços eram uma faculdade particular, tudo pessoas abençoadas, e ali no nosso meio, na nossa sala, estudava junto comigo um rapaz que o pai dele já era falecido, mas quando faleceu ele era juiz federal, a sua mãe procuradora do estado. Então ele recebia a pensão do pai, ainda muito alta, o salário de juiz federal, e a mãe procuradora. Então entrava na casa dele ali naquela época, 2008 para 2009, nós fazíamos cálculo lá, muito mais que R$40 mil todo mês. E aquele moço, todos os anos, nas férias, ele ia para a Europa e desfrutava. E agradeço a Deus que... Mas ele era muito amigo meu, rapaz humilde, nunca me humilhou. Muito pelo contrário, às vezes eles iam lanchar e eu não tinha condição, ele me levava para lanchar e pagava o lanche para mim. E eu agradeço a Deus que numa daquelas viagens que ele foi, ele trouxe um chaveirinho da Torre Eiffel para mim. E eu botei aquele chaveiro na chave do fusquinha. Muitas vezes ali na sala de aula, eu botava o meu celular e a carteira, botava a chave do fusquinha, botava aquele chaveirinho da Torre em pé. Por muitas vezes eu olhei. Aleluia, bendito Deus. Por muitas vezes eu olhei aquele chaveiro, pensava no meu coração: Senhor, será se um dia eu vou ter condição de ir em outros países e de conhecer esse lugar? Mas eu tinha esperança no meu coração, porque em muitas reuniões de jovens, reuniões para a mocidade, o Senhor falava que dali tinha muitos que ainda iriam atravessar os oceanos, e eu guardava tudo que Ele me mandava, tudo, querida mocidade, que o Senhor manda aqui, eu guardava no meu coração e deixava ali anotado. Ainda hoje deixo todas as promessas, e agradeço a Deus que os anos se passaram, encerrei a faculdade, e passou-se alguns anos. Eu entrei na faculdade em 2008, e os anos passaram, encerrei a faculdade, já era casado, já estava trabalhando,
E quando foi em 2016, o Senhor preparou para muitos dos nossos companheiros e amigos e irmãos ali da minha comum de uma missão lá na Europa. E foi um número muito grande ali daquela irmandade, daqueles moços, daqueles companheiros nossos. E quando eles voltaram com tantas obras que o Senhor fez. E quando eles voltaram, que contavam aquelas obras para nós, o Senhor fervia os nossos corações, nós nos alegrávamos, e eu dizia no meu coração mais uma vez: Senhor, quando será a minha vez? Senhor, quando será o dia que eu também vou pegar um avião e cruzar os oceanos? E ali eu me alegrava com a vitória deles, a alegria deles. E se passou 2 anos, e é por isso que esse moço que falou do amigo que sobrou na curva, isso é muito forte, irmandade, porque às vezes a gente passa algumas coisas com os companheiros e lá na frente o Senhor exalta todos nós, exalta os nossos companheiros, o nome de Deus é glorificado. E quando foi 2018, um dos nossos companheiros que tinha ido lá em 2016, o Senhor começou a visitar o coração dele e enviar ele novamente ali naquele país, ali na Europa. E ele foi orar a Deus e disse: Senhor, quem será os meus companheiros dessa vez? E em oração o Senhor revelou para ele a mim e a minha família. Na época eu só tinha meu filho mais velho. E ali, quando ele falou para nós, ele contou, né, disse: olha, Deus está me mandando novamente lá na Europa. E o Senhor me mostrou que você vai ser o meu companheiro. E ali meu coração se alegrou, entrou aquela alegria, aquela esperança, aquele sonho, aquele desejo. E aí eu disse: pois vamos buscar a palavra. E aí eu fui buscar a palavra junto com aquele servo de Deus e a minha família e a dele. E nós fomos no Disseu, quem estava atendendo nesse dia, o saudoso irmão Joaquim, daquela igreja. Mas naquele dia subiu um irmão de fora e pregou a palavra, e foi uma palavra muito bonita, mas o Senhor não falou nada pela palavra, e ali fiquei um pouco triste. Mas quando o servo de Deus terminou a palavra, desceu, o outro irmão subiu, fez a oração, cantamos o hino. Quando ele foi encerrar o culto, ele estendeu as mãos e disse: irmãos, entrou alguém aqui hoje para buscar a palavra, para ir numa missão. E o Senhor manda te dizer: vai, que eu sou contigo. Irmandade, para a irmandade entender, eu concluí o curso, mas também por uma outra promessa de Deus, o Senhor falou que eu não viveria do meu curso, mas que eu viveria do trabalho com meu pai. E ali eu já casado, já com filhos, eu trabalho com meu pai até o dia de hoje. Nós temos um comércio de material de construção. Mas naquele tempo nós estávamos passando uma prova muito grande. Eu estava com muitas dívidas, tantas dívidas, que cheguei a fazer um empréstimo para pagar as dívidas, coisa que ninguém faz. Contrair dívida para pagar dívida só aumenta. E aí eu naquela situação, mas o Senhor falou que ia abençoar. E ali eu comecei a crer, e ali comecei a orar. E aí meu pai, ele não serve a Deus, não é batizado. E aí cheguei para ele e comecei a rodear ele, falando sobre a viagem. Aí comecei contando as obras que os irmãos tinham escutado em 2016, contando para ele. E ali logo ele percebeu o que era. E ele disse assim: mas você não está pensando de ir uma viagem dessa também não, né? Aí eu disse: estou, pai, estou pensando. Querido irmandade, mas meu pai é um homem muito bom, não serve a Deus, mas é uma pessoa muito boa. Mas para a honra e glória de Deus, o Senhor permitiu que entrasse nele um espírito, em que naquela hora que eu falei que estava com desejo de ir aquela viagem, entrou um espírito nele, uma raiva, um ódio. E ele disse assim para mim: nós não temos condição de ir uma viagem, nossa família, nunca ninguém fez uma viagem dessa, nós não temos condição, não é você que vai ser o primeiro aí. Ali entrou uma tristeza no meu coração e ele falou tudo, jogou na minha cara toda a nossa situação financeira, as dívidas, os boletos atrasados, o empréstimo que nós pegamos e tudo, e aqui no meu coração se abateu demais. Mas o Senhor tinha falado pela palavra, e ali eu voltei a congregar de novo e busquei a palavra novamente, e o Senhor falou que estava conosco ali naquela missão, naquela viagem.
E ali ficava naquilo meu pai, aquela raiva que tomou ele foi tão grande, irmão, que quando eu estava no comércio, ele não ia para o comércio a hora que eu estava. Quando ele estava, que eu chegava, eu entrava por uma porta, ele saía pela outra, e a partir dali não falava mais comigo, me evitava. Eu ia lá na casa da minha mãe, falava com ela, falava com a minha esposa, e eles diziam para ter paciência, e aí eu dizia, eu não vou mais nessa viagem, não vou à missão. E aí quando eu ia congregar à noite, o Senhor mandava pela palavra de novo, que estava conosco, que era da vontade dele, e ficou essa luta. De noite eu congregava, o Senhor me alegrava, eu criava um ânimo, dizia que ia, dormia, quando acordava no outro dia, chegava no comércio, aquela guerra, aquela luta, a prova material, as vendas não aconteciam, e aí eu entristecia e dizia, eu não vou essa viagem. E eu agradeço a Deus, que eu disse, Senhor, se for da tua vontade, toma um caminho, não deixa eu ir nessa situação não. E o Senhor disse, pois eu vou abrir a porta e preparar todas as coisas. Mandaram, com poucos dias daquela palavra, um homem lá em Teresina, ele é o maior comerciante do ramo de ótica do Nordeste. Ele é lá de Teresina, e aquele homem muito rico, cliente nosso, do meu pai de muitos anos, começou a construir uma casa muito grande, um galpão, e começou a comprar o material na nossa mão, e era botou, pagou, começou a Deus abençoar, as pessoas que estavam devendo, nós começou a vir pagar, o Senhor começou a abrir as portas da venda, eu tive que sair do balcão e entrar no caminhão para ir ajudar nas entregas, de tanto que o Senhor foi abençoando, e ali o Senhor começou a abençoar, e aí nós vamos decidir agora o dia de comprar a passagem, né? E aí do dia da ida, do dia da volta. E aí, querida mocidade, quando nós fomos escolher, o servo de Deus, companheiro nosso, ele falou, virou para mim e disse assim, olha, na outra viagem que a gente foi pouco tempo, e foi muita visita, muita missão, e era muita gente, a gente quase não conheceu nenhum lugar, né? Mas dessa vez eu queria ir para nós servir a Deus e na missão, mas na preparação de Deus, passear um pouco e conhecer. E ele virou para mim e perguntou, tem algum lugar que você tenha desejo de conhecer lá na Europa? Na hora que ele falou, eu voltei lá no início da faculdade, no chaveirinho que o meu amigo me deu, e disse para ele, eu tenho desejo de conhecer Paris e de ir lá na Torre Eiffel. Ele disse, pois nós vamos lá. Aí ele falou que tinha desejo de conhecer Veneza, e nós botamos no roteiro, passar em Veneza e passar em Paris, colocou ali, colocou num papel e colocou embaixo, escreveram assim, letras maiúsculas, prepara Deus, e guardou, dobrou aquele papelzinho, e nós começamos a procurar as passagens, e mandaram. E aí, nós procurando promoção, logicamente, e aí nós procurando o dia da ida, tentando ver o melhor dia, os dias de ficar, não podia ficar muitos dias por causa do trabalho, e aquela luta toda. Certo é que nós compramos a volta lá de Paris, ficou por último, e não compramos a ida, e ficou a volta dos que não foram. E ficamos naquela luta, sem uma volta comprada e sem a ida. Mas tudo com uma obra, quer ver, mandar desculpa. E aí, nós sem comprar a ida, e nós queríamos descer lá em Milão, porque lá naquela cidade tinha um irmão Jefter, que é quem ia receber nós na casa dele, e ele mora em Milão. E aí nós procurando passagem para Milão, mas que ele mandar o valor era absurdo, coisa que até para gente rica era fora da condição, era fora do normal, e nada de achar. E aí o servo de Deus começou a procurar nos aeroportos ao redor, das cidades ao redor, e tudo muito caro, e toda hora aparecia assim aquela promoçãozinha que subia, promoção para Roma, mas Roma é muito distante de Milão, dá uns 600 quilômetros, e aí, mas toda hora aparecendo promoção para Milão, para Roma, promoção para Roma, e nós queríamos descer em Milão. Até que um dia Deus preparou uma promoção tão boa para descer em Roma, que compensou nós comprar passagem para Roma, compramos uma passagem de trem-bala de Roma para Milão, ainda saiu mais barato do que a volta que nós tínhamos comprado. E aí nós vamos para Roma, então, se Deus tomou esse caminho, é bom que a gente passa lá também, já conhece, ainda passei no trem-bala. E aí Deus preparou, e aí vamos ver a data. Aí escolhemos a data, marcamos o dia de ir.
Querida Irmandade, quando foi no dia, pegamos o voo aqui, aquela emoção, aquela alegria, atravessar os oceanos e relembrar a promessa que Deus fez, de que nos levaria do outro lado do mundo, por cima dos oceanos. Quando pousamos lá em Milão, sabe que Deus descemos em Roma, pegamos o trem-bala, passeamos, aquela sensação maravilhosa de andar 400 km por hora. Quando chegamos lá em Milão, o servo de Deus pegou nós, levou para a casa dele, tinha um jantar preparado. Depois que nós jantamos, nós fomos orar ao nosso Deus. E aí aquela luta toda, né, voltando um pouquinho atrás para a Irmandade entender. E aí meu pai, né, meu pai estava lá naquela situação. Mas antes de ir, quando foi ali, o Senhor, como contei, Deus abençoou o trabalho. E eu consegui, naquela benção toda, pagar os boletos, pagar o empréstimo, paguei todos os boletos dos 26 dias que ia ficar fora, ainda deixei um saldo em dinheiro na mão do meu pai. E ali, quando foi no dia de nós buscar a saudação para ir viajar, o meu pai, naquele dia, minha irmã, como contei ontem aqui, do meu cunhado, da minha irmã e meu sobrinho naquela noite passou um terror muito grande, não conseguiu dormir, atormentado por espírito e passou mal o dia inteiro. Quando foi naquele dia que nós íamos buscar a saudação para viajar, minha mãe falou, disse, olha, a tua irmã vai congregar hoje, porque teu sobrinho Enzo está muito ruim aqui, sem dormir, atribulado, agoniado, e aquela coisa toda, e eles querem congregar hoje aí na Centenário. E aí a minha mãe disse assim, ó, e teu pai vai, porque meu cunhado também não era batizado, mas todas as vezes que meu cunhado ia, foi antes da obra que Deus fez com ele, meu pai ia para acompanhar. Mandado naquele dia, quando eu subi, peguei a saudação, o irmão André também, as suas famílias. Naquele dia Deus usou um dos anciãos lá do nosso setor, o irmão Manuel Vicente, ele é bem tranquilo na pregação, mas naquele dia Deus usou ele, apontou para mim, para o irmão André, e disse, irmão Sheldon, irmão André, vocês que estão indo nessa missão, o Senhor manda dizer, vou na frente de vocês, porque quando vocês chegarem lá, tem uma obra para acontecer. E o Senhor manda dizer, não se preocupa com o que está ficando, que eu vou cuidar de tudo, e quando vocês voltar, vocês vão contemplar a obra lá e a obra aqui. Ali, irmandade, quando Deus falou aquilo pela palavra, que falou que estava conosco, aquele gigante que estava na vida do meu pai caiu. Quando terminou o culto, ele foi lá, me abraçou chorando, abraçou o irmão André e disse que dia é o dia da viagem de vocês, que eu quem vou levar vocês para o aeroporto. Me deu até um cartão internacional dele e nós fomos à viagem. E quando fizemos o voo, que pousamos lá em Milão, que descemos na casa do servo de Deus lá, ele levou nós para orar. Quando foi na hora da oração, aquele homem de Deus muito alegre, contente, o Senhor visitou nós com uma glória muito grande, ele manifestava na linguagem aquela alegria. Quando terminou, ele virou para nós e disse assim, irmãos, eu quero contar uma obra que Deus fez com a chegada de vocês aqui. Ele contou que há muito tempo ele vinha passando por uma forte depressão, e ele disse que ele é um irmão muito alegre, o Reuel conheceu ele, hospitaleiro, lá a maioria mora em apartamento, mas ele tem uma casa lá, ele mora numa casa muito grande, são 3 pavimentos, recebe a irmandade toda com muita alegria, mas passou por essa depressão, essa tristeza muito grande, e por ele ter passado tudo aquilo, ele perdeu o desejo lá, como tem muita necessidade, ele era músico e era porteiro, no dia que tocava, não ia para a porta, no dia que estava na porta, não tocava. E ele perdeu o prazer de tocar, perdeu o prazer de ir para a porta, deixou a barba crescer, não queria mais sair de casa, não queria mais trabalhar. Ele tem uma borracharia lá, onde ele mora, não estava indo mais trabalhar, e a sua esposa muito preocupada com aquela situação, ele naquele problema todo. E aí, quando foi um dia, antes de nós chegar, Deus mandou uns irmãos do Brasil lá, e congregado com eles, né? Quando terminou o culto, foi uma festa muito grande, Deus mostrou para um daqueles irmãos ir lá na casa deles fazer uma visita, porque viu só a esposa dele, e Deus falou, vai na casa dessa irmã. E aí quando o irmão chegou para ele e disse, irmão, Deus está me mandando ir na tua casa.
E aí ela se preocupou, meu Deus, meu esposo não quer receber mais ninguém, não quer, como é que eu vou fazer? E aí ficou preocupada, e os irmãos constrangeram ela, não teve jeito, eles foram para a casa dele. Quando chegaram lá, que Deus abençoou, fizeram uma oração. Quando terminou a oração, Deus usou o nome de Deus e falou assim para ele: só olha, meu irmão, o Senhor me mostrou você nessa situação e descreveu toda a prova dele e falou assim: mas o Senhor manda te dizer que a tua libertação não vem hoje. A tua libertação, o Senhor manda te dizer, pega o calendário e marca 64 dias, porque daqui a 64 dias eu mando os meus anjos aqui na tua casa e com eles virá a tua libertação. E para saber que é Deus na tua vida e que Deus ama a tua alma, esses anjos vão vir de muito longe, do outro lado do mundo, e eles vão vir por Roma, porque Roma, escrito ao contrário, é amor, e o Senhor vai mostrar que ama a tua alma. Irmãos, quando foi no 64º dia, foi o dia que nós entramos ali na casa daquele servo de Deus, o Senhor libertou a alma dele, e aí eu entendi tudo que nós passamos para poder chegar ali por amor de uma alma. O Senhor não deixou nós descer em Milão e nem em um outro aeroporto, tivemos que descer em Roma para cumprir a promessa que Deus fez na vida daquele homem. A alegria foi tão grande. Aquele homem tirou a barba, ele é assim um morenão também, raspa a cabeça, e aí aquele amigo nosso, irmão André, brincava com ele, parecia duas crianças, nós brincando, batia na tapa na cabeça dele, que dava estralo, e nós brincando, e eu filmava, eles aprontavam, um dormia, o outro passava coisa no rosto dele, aquela alegria, e depois ele virou para nós e disse assim: irmãos, no meio da minha depressão toda, eu desejei receber a visita de um primo meu, porque quando nós era moço e era criança, nós brincávamos, ele batia na minha cabeça, quando o outro dormia, passava coisa na cabeça, e o Senhor permitiu que até as brincadeiras que ele teve saudade, o Senhor preparou de nós fazer lá, alegrou a alma dele, abençoou, libertou até o dia de hoje. Hoje é cooperador lá na cidade de Milão, foi lá em Teresina contar essa obra para nós, e quando ele voltou lá, ele disse para nós assim: irmãos, até a minha vida o inimigo soprou para eu querer tirar, mas com a vida de vocês lá, o Senhor nos libertou, nós estamos aqui glorificando a Deus. Irmãos, foi tanta obra que Deus fez lá, que ainda iria mais umas 2 horas aqui, mas vou deixar um pouquinho para o Samuel. Mas rendo graças a Deus que o Senhor abençoou, cumpriu as suas promessas nas nossas vidas. E como falei no início do testemunho, tudo isso o Senhor pediu para contar, e como o servo de Deus falou, é um exemplo que nós já vivemos da infância, adolescência, do início da vida adulta. Hoje já estou chegando perto dos 40, mas quero dizer para essas moças, esses moços, principalmente os que levantaram as mãos que ainda não batizaram, eu me sinto de dizer para todos vocês: não percam tempo, entreguem as vossas vidas ao Senhor, porque o Senhor, Ele cuida de todas as coisas. É certo que quando é na época da mocidade, eu vinha conversando com um moço para cá, ele falando dos sonhos de ter alguns tipos de carro, eu também tinha, mas posso dizer que em todas as coisas o Senhor cuida de nós, da nossa alma, da nossa casa, da nossa esposa, dos nossos filhos, prepara os desejos do nosso coração. O Senhor prepara carro, casa, viagem, roupa, terno, calçado, vestido, tudo, não deixa faltar nada. Eu agradeço a Deus que agora o Senhor trouxe no meu coração, lá naquele dia, naquela viagem, desde a minha infância e mocidade, eu gosto de relógio, e eu tinha desejo de possuir um relógio suíço, e Deus preparou de eu ir na Suíça, mas eu não tinha condição de comprar um relógio, porque o Senhor preparou a condição de nós ir e passar os dias que estava lá. Mas os dias que nós estávamos lá na Suíça, um dos irmãos que nos hospedou, ele é pintor, ele deixou de trabalhar para nos receber, ele recebeu a ligação do irmão para ir fazer um serviço, ele disse que não queria, para poder receber nós disse: vamos, meu irmão, nós te ajudamos nesse trabalho. Trabalhei 4 dias lá na Suíça, ganhei 500 francos, o Senhor preparou, comprei esse relógio suíço que está aqui no meu culto, estou aqui glorificando a Deus, porque o Senhor cuida de todos os detalhes. Mocidade, o desejo dos
de vocês. Por tudo